O livro de Enoque. Este texto antigo, atribuído ao bisavô de Noé, fala de viagens celestiais, anjos caídos e segredos divinos. Apesar de sua profunda influência sobre o cristianismo e o judaísmo primitivos, o livro de Enoque permanece fora do cânone oficial da Bíblia. Por que este poderoso texto foi excluído? Que segredos estão escondidos em suas páginas? Enoque, um homem justo que andou com Deus, torna-se nosso guia através desses mistérios. Ele desvenda os segredos da criação, o funcionamento do cosmos e as consequências do pecado humano. Alguns estudiosos apontam para sua natureza pseudoepigráfica, o que significa que foi atribuído a alguém diferente de seu verdadeiro autor. Outros sugerem que seu conteúdo, particularmente suas descrições detalhadas de anjos caídos, provou ser muito controverso para a inclusão. Para entender a importância do livro de Enoque, precisamos viajar no tempo. Imagine o Antigo Oriente Próximo, um mundo repleto de deuses, espíritos e forças sobrenaturais. Escrito em algum momento entre o século III a.C. e o século I d.C., o livro de Enoque reflete as crenças e preocupações do judaísmo do Segundo Templo. Este período testemunhou um aumento na literatura apocalíptica, caracterizada por seu foco no julgamento divino, no fim dos tempos e na vinda do Messias. O livro de Enoque, com suas descrições vívidas de reinos celestiais, anjos caídos e convulsões cósmicas, personificou perfeitamente essa cosmovisão apocalíptica. Os primeiros cristãos, lutando com sua própria compreensão de anjos, demônios e da vida após a morte, encontraram muito o que ponderar em suas páginas. Os temas do livro sobre pecado, julgamento e redenção ressoaram profundamente com o pensamento cristão primitivo. A influência duradoura do livro de Enoque sobre o cristianismo primitivo é talvez mais evidente na Epístola de Judas do Novo Testamento. Judas, o irmão de Jesus, adverte seus leitores contra falsos mestres, comparando-os aos anjos rebeldes descritos no livro de Enoque. Ele escreve: "E os anjos que não guardaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Estes ele os mantém em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento no grande dia." Esta passagem ecoa diretamente a descrição do livro de Enoque dos anjos caídos, conhecidos como os vigilantes. A referência de Judas ao livro de Enoque ressalta sua importância para a compreensão do desenvolvimento do pensamento cristão primitivo. Além da referência explícita em Judas, ecos do livro de Enoque reverberam por todo o Novo Testamento. Paulo, o apóstolo dos gentios, nunca cita diretamente Enoque. No entanto, paralelos intrigantes em suas cartas sugerem uma compreensão compartilhada do mundo espiritual. Considere a descrição de Paulo da hierarquia celestial em suas cartas aos Colossenses e Efésios. Esta linguagem ressoa com a angelologia elaborada encontrada no livro de Enoque, que descreve múltiplas categorias de anjos com funções e responsabilidades específicas. Embora esses paralelos possam não constituir empréstimo direto, eles sugerem uma cosmovisão compartilhada informada pelas tradições enoquianas. As visões apocalípticas do livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, também têm semelhanças impressionantes com o livro de Enoque. Ambos os textos oferecem descrições vívidas do julgamento divino, convulsões cósmicas e o triunfo final do bem sobre o mal. Enoque descreve sua ascensão ao céu e suas visões da sala do trono de Deus, onde ele testemunha o julgamento dos ímpios e a recompensa dos justos. Da mesma forma, João, o autor de Apocalipse, relata suas próprias visões do céu, incluindo um vislumbre do trono de Deus e o julgamento das nações. Os temas e imagens compartilhados encontrados nessas duas obras apocalípticas destacam a influência duradoura das tradições enoquianas sobre as concepções cristãs primitivas sobre o fim dos tempos.
Um dos aspectos mais intrigantes do livro de Enoque é seu relato dos Nefilins, a descendência de anjos caídos e mulheres humanas. Esses seres, descritos como gigantes de força e maldade extraordinárias, desempenham um papel significativo na literatura bíblica e extrabíblica. De acordo com o livro de Enoque, os vigilantes, um grupo de anjos encarregados de observar a humanidade, desobedeceram ao comando de Deus e desceram à terra. Eles tomaram esposas humanas, gerando os Nefilins, cuja maldade e violência corromperam a terra. Este ato de rebelião angelical acabou levando ao julgamento de Deus na forma do grande dilúvio. Os Nefilins aparecem no livro de Gênesis, embora sua história de origem não seja totalmente explicada. Os Nefilins tornaram-se um símbolo dos perigos da apostasia e das consequências do julgamento divino. O motivo de anjos caídos presos na escuridão, um tema proeminente no livro de Enoque, encontra ressonância em outros textos bíblicos e extrabíblicos. No livro de Enoque, os vigilantes, após corromperem a humanidade com seu conhecimento proibido, são amarrados e lançados no Tártaro, um lugar de trevas e tormento. Esta imagem de prisão reflete a crença de que mesmo os seres celestiais estão sujeitos à justiça divina. O conceito de anjos caídos presos na escuridão também aparece no livro de Pedro, que fala de anjos que pecaram sendo mantidos em correntes de escuridão. Da mesma forma, os manuscritos do Mar Morto contêm referências a anjos presos aguardando o julgamento. Embora o livro de Enoque possa não ter alcançado o status canônico, sua influência se estende muito além das páginas da Bíblia. Seus temas e imagens permeiam a literatura, a arte e o pensamento religioso há séculos. Do Paraíso Perdido de John Milton à poesia mística de William Blake, o livro de Enoque inspirou incontáveis artistas e escritores. Suas descrições vívidas do céu e do inferno, anjos e demônios, alimentaram a imaginação de gerações. Além disso, o livro de Enoque continua a ser estudado e debatido por estudiosos de religião, história e literatura. O livro de Enoque é uma ponte entre os mundos do judaísmo e do cristianismo, o visto e o invisível, o antigo e o moderno. Seu poder duradouro reside em sua capacidade de nos transportar para uma época em que o véu entre o céu e a terra parecia fino e os limites da realidade eram fluidos. Ele nos convida a lidar com questões profundas sobre a natureza do bem e do mal, a existência de anjos e demônios e o destino final da humanidade. Sua mensagem de esperança e julgamento, de justiça divina e misericórdia, continua a ressoar com os leitores hoje. Embora alguns possam descartar o livro de Enoque como apócrifo ou mesmo herético, ele permanece um poderoso testemunho do fascínio humano duradouro pelos mistérios do cosmos e do divino. O livro de Enoque, um tesouro de sabedoria antiga e visões apocalípticas, convida-nos a explorar as dimensões ocultas da narrativa bíblica. Apesar de sua exclusão do cânone oficial, sua influência sobre o pensamento judaico e cristão primitivo é inegável. Da Epístola de Judas ao livro do Apocalipse, ecos dos ensinamentos de Enoque reverberam por todo o Novo Testamento. Seus temas de anjos caídos, julgamento divino e a era messiânica vindoura ressoaram profundamente com os primeiros cristãos. Embora o livro de Enoque possa apresentar desafios aos leitores modernos, sua importância como uma janela para as crenças e ansiedades do mundo antigo não pode ser exagerada. Ao desvendar os segredos de Enoque, ganhamos uma apreciação mais profunda pela rica tapeçaria do pensamento religioso que moldou a civilização ocidental.